Axé, pessoal, axé. Primeiramente, é claro, sejam todos bem-vindos ao canal Tudo Sobre Umbanda. Mas enfim, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um outro vídeo. A gente vai falar em cima de um outro vídeo, de um outro contexto sobre a Umbanda também, tá bom? Olha, o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, tá? Que a gente vai debater em cima, a gente vai tentar trazer aí algumas coisas em cima desse conteúdo. Foi um vídeo que eu peguei lá do TikTok, tá bom? Aqui o vídeo é da Carol, tá? Ela traz uma coisa interessantíssima, tá? Só para vocês verem o início do vídeo, pessoal, ó, né? Ela deixa ali o seguinte, ó o que ela deixa aqui, ó. Umbandistas, me tirem uma dúvida. Então a gente vai tirar a dúvida aí da Carol, né? Vamos ver qual é a dúvida dela. Interessante, acompanhe esse vídeo até o final, que eu sei que muitas pessoas já passaram, né? Ou passam, ou já presenciaram algo semelhante aí, o que a Carol passou, o que a Carol vivenciou. E é um tema muito importante que a gente tem que abordar, a gente tem que falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, e conforme o vídeo for rolando, a gente vai dando algumas pausas aqui pra gente ir poder explicando pra vocês, tá bom? Vamos dar início então. Bora lá, Carol. Qual que é a dúvida que você tem pra tirar aí? Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Oi, gente. Bom, primeiramente, esse vídeo é mais direcionado aos umbandistas, tá? Então, assim, se você não for, não tem necessidade de você continuar aqui. Mas, enfim, como tá escrito ali em cima, eu preciso da ajuda de vocês, porque, né, só pra tirar umas dúvidas, assim, né? E, gente, se vocês entrarem no meu perfil, dá pra ver que eu não sou de gravar vídeo falando. Eu não gravo, é o primeiro vídeo falando, então, porque eu conheço meu engajamento e eu sei que não vai chegar em muita gente. Então, assim, é só pra tirar a mesma dúvida. Bora pra dúvida. Mas indo direto ao assunto. Bora. Então, gente, eu frequento uma casa de terreiro desde abril, maio, por aí, desse ano, tá? E no começo que eu fui lá, era maravilhoso, gente, maravilhoso, tá? Eu desenvolvi grande parte da minha mediunidade, eu sou rodante, tá? E grande parte da minha mediunidade foi lá que eu aflorei, né? Inclusive, eu agradeço demais, sabe? Eu consegui várias coisas que eu pensei que eu jamais conseguiria através da mediunidade que aquela casa me ajudou a aflorar. Vamos pular um pouquinho o vídeo, pessoal, né? Pra ela chegar no assunto ali de verdade. Mas de início aqui a gente já pode ver, né, que a Carol, ela traz, fala que a casa é uma casa boa, que ela é uma médium iniciante ainda, iniciou ainda esse ano. Uma média iniciante, mas é uma casa que, querendo ou não, ajudou bastante ela, né? Ajudou ou está ajudando bastante, né? No afloramento da mediunidade. Lembrando que quando a gente fala de mediunidade, a gente não está falando só de incorporação, né? Mediunidade abrange muita coisa, tá bom? Então é uma casa que auxiliou ela de uma certa forma ali, ajudou bastante, enfim, ela até gostava da casa. Vamos pular um pouco esse vídeo, né? Aqui, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar de onde que estava mesmo, vai, vamos dar continuidade. Só que lá eu dei uma afastada por um tempo. Eu não quero dizer aqui exatos os motivos, mas por motivos familiares. E, gente, tipo assim, aí, nesse tempo que eu tava fora, falaram que teve uma briga lá bem feia, sabe? Tipo, de agressão mesmo entre os irmãos de fé. E várias pessoas ali saíram, né, da casa. Saíram. Eu não estava no dia, eu não sei como foi a briga, eu não sei o porquê da briga. Eu não sei, simplesmente não sei. Só que desde então, desde essa briga, a casa, vou falar, sabe? Não querendo desrespeitar nada nem ninguém, mas essa casa tá muito estranha. Aí você me pergunta, estranha por quê, Carol? Porque a casa tá vazia agora? Não, gente, não é porque a casa tá vazia ou algo do tipo. Não, eu falo nas incorporações, sabe? Principalmente nas incorporações do pai de santo da casa. Gente, eu não sei, eu posso estar errada, mas eu acho que uma entidade dá em cima de, sabe, uma pessoa ali, né?
que eu nem tava participando da gira. Como eu tinha acabado de voltar, eu já voltar participando da gira não ia ser algo de bom tom, né? Então eu preferi primeiro assistir as giras e não fazer como se eu fosse iniciante mesmo, sabe, nas giras. Então eu tava ali assistindo com a minha melhor amiga, tá? E o pai de santo incorporou as 7 rosas, né, supostamente. Pera aí. Já, e qual o problema? O problema é que as 7 rosas chegou ali e começou a dar em cima de mim. Tipo, começou só com um elogio, sabe? Tipo, meu, você é muito bonita, você parece uma boneca de porcelana, não sei o quê. E aí eu agradeci, né? Claro, dei ali o abraço. Só que, sabe, começou a ficar muito estranho. Aí, como a minha melhor amiga tava perto, se eu não me engano, ela, ele, não sei, né? Não sei, por isso que eu tô aqui. Enfim, daí começou a elogiar a minha melhor amiga também. Tipo, você também é muito bonita, não sei o que, beleza. Aí a gira foi acabando, as entidades foram desencarnando ali, beleza. E aí a entidade ali do Pai de Santo continuou, né? No caso, as 7 rosas. E aí ela veio até mim, né? Novamente. E foi aí que o negócio começou a ficar estranho. Mas beleza, normal. Aí ela começou a falar coisas, tipo, perguntar se eu gostava de homem ou de mulher. Começaram a perguntar, sabe, tipo, se eu já tinha ficado com mulher. Eu falei que já fiquei com mulher. E aí perguntaram do que eu gostava mais, de homem ou de mulher. E aí eu falei que eu gostava mais de homem, né? E aí, tipo assim, a entidade começou a falar coisas do teor sexual, como se diz assim. Tipo, e não era coisas, tipo, pra tirar dúvida, era coisas que ela tava falando, entendeu? A entidade tava falando, assim, coisas, tipo, de teor sexual, que ela tinha uma grandona pra mim, não sei o quê. E aí eu fiquei assim... Gente, na hora eu dei risada, porque, tipo, mas não era risada, tipo, de estar achando engraçado, era risada de, tipo, nervoso, sabe? E antes, né, dessa suposta briga, que na visão de... Ó, vocês viram aí um pouco, vamos falar sobre, mas vamos pular lá pro final, porque o vídeo é muito longo, mas vocês já entenderam praticamente o assunto, tá? Vamos pular aqui pro final. Vamos pular aqui, o que ela fala no final, né? As pessoas podem ser normal, né, mas, tipo, uma entidade que exige tanto respeito, vir assim, me desrespeitar nesse sentido, tipo, de ficar falando de coisa sexual pra mim e dando em cima de mim nesse sentido, mano. E tipo assim... E tipo, eu não tô querendo saber mais que um pai de santo, eu não tô querendo, sabe, me impor, eu sei lá, não quero me sentir superior nem nada, mas eu queria saber se isso é normal, porque eu não posso continuar indo em uma casa onde eu nem sei se tá certo as coisas, entendeu? Então por isso que eu tô vindo aqui. Então, por favor, se alguém, assim, né, já passou por algo igual, sei lá, me chama pra conversar. Pronto, vamos lá, Carol. Tá bom, vocês viram aqui, eu pulei algumas partes, mas vocês viram aqui o vídeo. O que acontece? Meu Deus do céu. Tá, isso acontece bastante. Mas vamos por partes aqui. Vamos por partes. Primeiro, a Carol fala que era um terreiro maravilhoso. Que era um terreiro muito bom. Era um terreiro magnífico. Tá? Que até então ajudou bastante ela. E isso simplesmente mudou, né? Ou seja, praticamente se transformou. E isso tudo foi logo após uma briga que teve lá dentro. Ou seja, teve uma briga entre irmãos de santo. E devido a essa briga, né, praticamente, ou seja, depois dessa briga parece que tudo mudou. As energias ficaram estranhas, as incorporações ficaram estranhas, como ela mesma disse. Tá? Vamos primeiro por essa parte. Aconteceu algo de errado dentro do terreiro. Inclusive uma briga, uma discussão. Briga dentro do terreiro, sim, pode ser a influência de espíritos obsessores, de espíritos negativos, que vão influenciar aquelas pessoas a caçarem atrito, ou brigar, ou a discutir uma com a outra. Se o terreiro não está devidamente protegido, com as suas firmezas totalmente ali equilibradas, com certeza um terreiro também pode sim receber influência de espíritos negativos, consequentemente afetando aqueles mais vulneráveis. E é claro, fazendo com que isso se transforme às vezes em uma briga, em uma discussão. Então sim. Então às vezes depois dessa discussão, essa influência negativa continuou rondando o terreiro. Tá? Então isso pode acontecer.
Não é à toa que tanto o pai de santo como os médios da casa devem sempre se manter equilibrado, seja no mental, no espiritual, seja através de ritualísticas, através de banhos, firmezas. E é claro, o próprio ambiente, o local também deve se manter equilibrado, com as suas firmezas tudo bacaninha, tudo ok, ou seja, tem que ir bem certo ali, tá? Aí entra até aquela questão, se um terreiro está sujeito a isso, imagine para quem incorpora em casa, né? Vamos só para compreender. Mas enfim, então esse ponto está resolvido. Agora vamos para o outro lado, que é a questão de uma entidade dar em cima de outras pessoas, seja médium ou seja consulente. Primeiro a gente tem que falar o seguinte, é normal uma entidade achar uma pessoa bonita, achar uma pessoa atraente? A resposta é sim, é normal. Uma entidade pode achar uma pessoa bonita e a entidade pode até falar isso. Querendo ou não, isso é um elogio, né? Como ela mesmo disse. Como a Carol disse, eu vi isso como elogio, mas não foi só isso. Então, gente, se uma entidade te falar que você é bonito, falar que você é atraente, se for só isso, é claro, agradeça, isso é um elogio, né? Então, se for só isso, é claro. Mas a questão que a Carol disse é que partiu para outras coisas. A entidade falando coisas de cunho sexual, dentre outras coisas ali, ou seja, dando em cima diretamente. Tá, vamos lá. Primeiro, isso não é do feitio de uma entidade. Vamos compreender o porquê. A entidade ela está desligada desses sentidos ou dessas questões carnais. As entidades elas estão desligadas. Então a primeira coisa era o pai de santo que te achava atraente, que te achava bonito, né? E utilizou da entidade para dar esse impulso, ou seja, para ter a coragem de falar, para ver se você caía, né, nessa conversinha ali da entidade. Então a primeira coisa é isso, é o pai de santo utilizando a entidade. Então dentro desse sentido é o pai de santo fingindo uma incorporação, tá? Esse lado, que para mim é algo errado, tá? De qualquer forma é algo totalmente errado. Só que a gente vai partir por outro princípio também, que existem espíritos negativos, vamos supor aqui quiumbas, que se utilizam também de pessoas enfraquecidas para fazer coisas similares, para que assim manche ali a imagem do local e da própria pessoa. Como por exemplo, nós temos os incumbos e os sucumbos, que são espíritos ligados ao sexo, à questão sexual, à questão física. Esses espíritos, vamos citar aqui quiumbas, eles não medem palavras, eles não estão nem aí, tá? Mas por que isso pode acontecer? Primeiramente ela disse que houve uma discussão, uma briga, e às vezes isso abriu brechas para que esses espíritos se manifestassem. Agora entra a questão, mas abriu brecha para que esses espíritos se manifestassem, mas no pai de santo? Vamos compreender uma coisa, um pai de santo, ele não está protegido de ataques espirituais, tá? Ele não é uma pessoa indomável. O pai de santo é uma pessoa como qualquer outra. E sim, está sujeito a influências negativas, caso ele não se cuide. O pai de santo ele tem conhecimento para isso, mas caso ele não tenha conhecimento ou não saiba se cuidar da forma adequada, ele pode sim estar recebendo influência de outros espíritos. Então a gente tem essas duas questões, tá bom? Ao meu ver, dentro do que a Carol diz, ao meu ver, como houve uma discussão, uma briga, um atrito, pode ser que essa situação tenha sido realmente causada por uma influência negativa, ou às vezes a influência de um espírito também negativo, tá? Devido ao que já havia ocorrido antes, por isso que as incorporações estavam estranhas, tá? Não que não tenha um espírito ali, mas às vezes não é uma entidade, não é um espírito, um ser de luz, às vezes são quiumbas, zombeteiros, espíritos trevosos se passando por entidade. E às vezes o pai de santo e os médios que estão ali não estão percebendo isso. Então, ao meu ver, pode ser que seja isso. Mas caso contrário, você esteja vivendo ou vivenciando ou passando por situações assim, onde que a entidade está sempre dando em cima,
de você ou de alguém, ou falando coisas do cunho sexual para você, como se aquela entidade tivesse com interesse, provavelmente isso é o próprio médium. Quando isso ocorre, o aconselhável realmente é você procurar um outro terreiro, tá bom? Eu espero ter ajudado aí a Carol. E caso você tenha alguma dúvida relacionada, deixa aqui nos comentários que a gente fala também mais sobre esse assunto, tá bom? Mas é claro, tenho dúvida, aconteceu isso. Eu vou questionar, eu vou falar. É a primeira coisa a se fazer é questionar. Agora, se as pessoas estão te questionando por perguntar se está certo ou se está errado, pode ter certeza que você está certo, tá bom? Pessoas que têm medo de questionamento é porque provavelmente estão errando, tá bom? Porque aquela pessoa que não está errando, ela não vai temer explicar o que está acontecendo. Ela não vai temer, ela não vai ter insegurança de falar, não, é por conta disso, disso, daquilo outro, disso, daquilo outro. Explicar realmente ali a origem, o fundamento e a razão. Agora, aquela pessoa que, querendo ou não, vai desviar a culpa e jogá-la, às vezes, em cima de você, sai fora desse lugar, tá bom? Querendo ou não, todos nós estamos aqui para aprender. Então, se você tiver uma dúvida, principalmente dentro do seu terreiro, será que é certo, será que não é? E se você for questionar com alguém, e este alguém, às vezes, enfim, dizer que você está errado, dizer que você não pode perguntar, para ser bem sincero, não é um terreiro bom para você não. Espero ter ajudado. Axé? Até o próximo vídeo.